Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, eu te agradeço pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, por tua graça, Senhor, que nos envolve em todos os amanhecer. Muito obrigada, Senhor, por preparar para nós dias maravilhosos. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor Jesus, por multiplicar sobre nós a tua bondade. Obrigada, Senhor amado, tu és santo. Eu te agradeço. Senhor, eu te convido a tomar o teu lugar aqui, Senhor. Eu te convido a tocar as vidas. Eu te convido, Senhor, a despertar mentes e corações. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre os corações que estão enfermos. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo, Senhor. Nós oramos para que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor. Nós oramos para que a tua graça seja derramada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos há todo o poder, nas tuas mãos há força. Senhor amado, quem poderá te resistir, Senhor? Nós oramos pelo Brasil nesta noite, nós oramos por todas as pessoas que perderam entes queridos, Senhor. Nós te convidamos a consolar esses corações. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo. Pedimos que o Senhor abençoe essa live. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos livre de todo vírus. Que o Senhor nos livre, Senhor amado, de tudo aquilo, Senhor, que não está de acordo com a boa, com a perfeita e com a agradável vontade do Senhor. Ilumina os nossos caminhos, firma bem os nossos passos para que os nossos pés não vacilem. Em nome de Jesus, fortalece os nossos artérios. Eu te convido, Pai, vem sobre nós, Pai. Inunda o nosso ser com a tua sabedoria, com o teu entendimento, com a tua inteligência. Ilumina os nossos olhos, Pai. Leva cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por ser o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai. Eu abençoo os meus irmãos nessa noite, eu abençoo este tempo, eu abençoo este momento, e eu clamo ao Senhor que venha sobre nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós adoramos ao Senhor, nós reverenciamos a Ti, e nós entregamos a Ti o nosso louvor, nós entregamos a Ti a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Inunda o nosso ser com Teu amor, Pai. Tua palavra diz que se nós fizermos qualquer coisa sem amor, que seremos como um símbolo que tine, seremos, Senhor amado, como algo sem sentido. Por isso, Senhor, derrama o Teu amor nos nossos corações. Obrigada por ser o nosso escudo. Obrigada, Senhor, por ser a nossa defesa. Obrigada, Senhor, por estar conosco todos os dias. Obrigada por nos defender, Senhor amado, indo à nossa frente, defender-nos por trás, defender-nos em todos os momentos. Nós te agradecemos essa noite e te convidamos a tocar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejamos que o Senhor Jesus fale conosco de uma forma profunda, de uma forma especial. Amém? Espero que estejam todos bem. E hoje nós temos muito para caminhar. Nós vamos estar orando pela Ritiele, que está com muita dor na cabeça, no abdômen, no corpo. Vamos estar orando pela Lucinha também, que não está muito bem de saúde hoje. Amém? Nós vamos estar intercedendo. Se tiver mais alguém enfermo, se quiser colocar o seu nomezinho, no final nós vamos estar apresentando todos estes pedidos de oração. Queremos declarar já sobre a vida de vocês, que a unção do Espírito Santo toque a vida de vocês e que a unção do Espírito Santo quebre essas ataduras ao redor do seu abdômen, da sua cabeça, do seu corpo,
Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que seus pés sejam livres. Nós repreendemos toda doença, nós repreendemos todo ataque de Satanás. Nós repreendemos todas as amarras em nome de Jesus. Nós repreendemos toda legião que vem com ataduras para amarrar pessoas. Nós aprisionamos essas legiões. Nós repreendemos em nome de Jesus toda pedra lançada, toda doença lançada, toda maldição lançada, toda intercessão maligna de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Nós repreendemos toda falsa palavra, toda palavra maligna, todo sentimento contrário e declaramos que nós estamos cobertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Que você seja abençoado em nome de Jesus, seja muito bem-vindo neste dia. E nós estamos trabalhando, estudando, né? Nós estamos aqui nesse tempo separado por Deus. Nós estamos fazendo muitas leituras, estamos conhecendo muitos autores e temos sido muito abençoados, né, por essas leituras, entendendo que temos muitos idosos que não conseguem mais ler e gostam de ouvir. Temos muitos irmãos que correm o dia todo, não tiveram tempo. Então nós tivemos este tempo para nós estarmos lendo juntos. Amém? Estudando pessoas que têm de fato algo pertinente para nos entregar, né? Pessoas que venceram tantos obstáculos, tantas barreiras, aprenderam tantas coisas valiosas também com o Senhor Jesus e que tem muito para nos ensinar. Então nós estamos aqui com o nosso coração humilde, prostrado diante de Deus, e quando a gente vê o testemunho na vida das pessoas, né, nós crescemos, nós não podemos ter a autossuficiência de achar que sabemos de tudo, né, que não precisamos ouvir o outro, não precisamos mais aprender. Não, a aprendizagem ela é um processo. Então o Senhor pôs no nosso coração essa estratégia. Graças a Deus, muitas pessoas têm sido curadas, né? Muitas pessoas têm crescido muito, têm agradecido muito. Em vários estados o Senhor tem entrado. E nós estamos agora, né? Nós terminamos alguns livros, né? E estamos agora lendo o livro Não Desista, de Joyce Meyer. Né? Quem não esteve na live de ontem, nós contamos o testemunho dela. Né? Uma pessoa que passou por um abuso pelo seu pai, um estupro, quase 200 vezes. Tinha tudo para desistir, tinha tudo para ficar no buraco, tinha tudo para não crescer, mas a mão poderosa de Jesus se estendeu, ela pegou nas mãos dele, saiu do buraco. Hoje é uma palestrante internacional que tem abençoado muitas vidas, né? E ela começa a falar, hoje ela vai falar um pouco sobre, o título é Contra Todas as Probabilidades. É uma história que mostra que uma pessoa tinha tudo para não conseguir vencer, mas que ela venceu. Então vamos ver o que ela diz aqui e vamos crescendo com isso, tá bom? Deixe-me só organizar algo aqui e aí a gente começa a nossa leitura. No mais, está tudo bem com vocês, né? Todo mundo bem, graças a Deus. Cheio da presença do Senhor. Net, tudo bem? Yeshua. Enquanto nós estamos fazendo a nossa leitura, nós estamos também convidando o nosso Senhor querido Jesus, Yeshua HaMashiach, para estar vindo tocando a sua vida, curando o seu ser. Amém? Porque com Ele tudo muda, não é verdade? Marleusa, sejam todos bem-vindos, tá bom? Cleia, Tavares. Então, vamos lá. Estamos um pouquinho sem som aqui. Agora sim. Aleluia. Então, irmãos, vamos lá. Ela escreve assim no seu livro Não Desista. Contra todas as probabilidades. Quando penso nas pessoas que nunca desistiram, penso na minha amiga Penny Shepherd. Sua história é o relato notável de uma mulher que passou pela experiência de um tremendo milagre da graça e da cura de Deus em sua vida.
porque ela estava determinada a atingir o seu objetivo. Quando Penny Shepherd tinha 13 anos de idade, preste atenção nisso, ela caiu e quebrou o cóccix. O cóccix é o último osso da coluna, tá? Lá embaixo. Então, diz que ela caiu e quebrou o cóccix. Durante anos depois daquele acidente, ela vivia com uma dor crônica. Quando saía da cama todas as manhãs, ela sentia como se alguém estivesse enfiando uma faca em suas costas. Depois de se casar, havia vezes em que seu marido tinha de tirá-la da cama no colo. Ela não conseguia ficar de pé ou se sentar por longos períodos, ou se curvar para lavar os cabelos em uma pia. Ela dormia com uma bolsa de gelo, ou com uma bolsa de água quente, ou com muitos travesseiros, mas parecia que nada ajudava. Penny esgotou todas as possibilidades de fugir de sua agonia. Algumas vezes sentia-se quase que completamente vencida. Outras vezes sentia-se deprimida e pensava: como posso suportar viver mais um dia? A médica de Penny, Caroline Rogers, diagnosticou-a com artrite pós-traumática e hérnia de disco degenerativa. Isso gerava falta de estabilidade muscular, o que levava a problemas em partes do seu corpo, onde ela não sofria com nada anteriormente. Ela estava presa em um ciclo de dor e sofrimento irreversível, a não ser, é claro, que acontecesse um milagre. Penny amava a Deus e realmente acreditava que Ele poderia curá-la. Ela acreditava que cada dia tinha o potencial para uma cura milagrosa em sua vida. Então, dia após dia, ano após ano, ela pediu a Deus por seu milagre. Certo dia, quando estava orando, ouviu essas palavras em seu coração: corra para o seu milagre. Essas palavras não fizeram sentido para Penny, porque ela não era uma corredora e nunca havia sido. Ela não gostava de correr e vivia com tanta dor que não queria sequer tentar. Mas quando Deus falou ao seu coração: corra para o seu milagre, ela se comprometeu a fazer isso. A maior distância que ela podia pensar em correr era uma maratona inteira, 42 quilômetros. Então, com o apoio de sua família e com a permissão de sua médica, ela se ofereceu como treinadora. Ela deu início ao torturante processo de treinamento físico e mental. Durante os 4 meses seguintes, Penny enfrentou a dor de treinar para a maratona. Ela manteve uma dieta e um programa rigoroso de 7 dias por semana, eventualmente se levantando às 3 da manhã para fazer uma longa corrida, antes de um dia inteiro de trabalho e responsabilidades familiares. Depois de vários meses de treinamento, Penny não tinha alívio de sua dor. Então continuou orando sobre a sua participação na maratona, para se certificar de que a dor não era um indicador de que ela devia parar de treinar. Ela estava determinada a pagar o preço do progresso e a não desistir. Ela queria ser capaz de se colocar na linha de partida e saber que havia feito tudo o que Deus lhe havia pedido para fazer. O dia da maratona se aproximava, mas apenas 2 semanas antes da corrida, seu joelho pifou. Na noite antes da corrida, ela mal podia andar pela sala do hotel. Penny ainda acreditava que Deus havia falado com ela e sentia que tinha de prosseguir através daquela agonia. Ela estava determinada a comparecer na linha de partida e ela disse: vou até aquela linha de partida, mesmo que alguém tenha de me carregar até lá. O marido e as filhas, seus maiores apoiadores, escreveram versículos e mensagens inspiradoras nas suas mãos, em seus braços, antes do nascer do sol, no dia da maratona. Ela literalmente mancou até a linha de partida, com a doutora Rogers ao seu lado, sabendo que estava exatamente onde deveria estar. Ela ia correr para o seu milagre. Que coisa tremenda, né?
Quando estava na linha de partida, mal podendo andar, ela se virou para a doutora Rogers e gritou: "Minhas costas não estão doendo! Minhas costas não estão doendo!" Ela não havia dito essas palavras nos últimos 28 anos. Seu joelho doía barbaramente, mas suas costas não estavam doendo. Doutora Rogers sugeriu que começasse a corrida andando para se aquecer e para ver como seu joelho reagiria. 2,5 quilômetros depois, Penny disse à doutora Rogers: "Acho que vou poder correr." Penny teve muito incentivo durante toda a corrida. Um grupo de amigos orou por ela durante as 7 horas do percurso. Seu marido, suas filhas estavam na linha de partida e nos pontos de checagem ao longo do caminho para incentivá-la e apoiá-la. Aos 22 quilômetros, doutora Rogers e Penny estavam 36 segundos fora do ritmo de 7 horas, o que significava que um carro de apoio deveria pegá-la e levá-las até a linha de chegada se elas não conseguissem chegar a tempo. Mas Penny deu tudo de si. Aos 37 quilômetros, ela sentia tanta dor que suas filhas começaram a correr com ela, uma debaixo de cada braço, para ajudar a apoiá-la. Penny cruzou a linha de chegada em cerca de 7 horas. Em nosso programa Desfrutando a Vida Diária, ela diz: "Antes da corrida, eu sempre via em minha mente que cruzaria a linha de chegada e conseguiria o meu milagre. A verdade é que eu não fui curada na linha de chegada. Eu não recebi o meu milagre na linha de chegada. Eu recebi o meu milagre na linha de partida. Tudo o que tive de fazer foi aparecer lá. Não é necessário correr uma maratona para conseguir um milagre. No meu caso, foi necessária obediência e comprometimento." Penny Shepherd é uma mulher que poderia ter dito: "É impossível." Em vez disso, com a ajuda de Deus, com o apoio da família e dos amigos e uma atitude de nunca diga que é impossível, ela não desistiu. E o milagre de Penny ocorreu em janeiro de 2004 e ela continua curada até hoje. Que coisa tremenda, irmãos. Ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu nas suas circunstâncias físicas, dentro de todos os laudos que ela tinha, dentro do seu olhar humano. Ela não ia dar conta, ela estava sentindo dor, muita dor. Uma mulher que precisava ser pegada no colo todas as manhãs porque ela não conseguia levantar da cama. Mas Deus deu uma palavra, sabe? E crer contra a esperança, me veio esse versículo quando eu estava vendo isso aqui. Às vezes a gente tem que crer contra a esperança, né? Às vezes tudo está dizendo que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. Às vezes a esperança está ruindo, mas você precisa crer. Às vezes a multidão está dizendo não vai dar, e Deus está dizendo faça isso, faça aquilo. E muitas vezes Deus vai te falar coisas que depois pode vir um grande redemoinho. Às vezes você obedece a Deus em certas atitudes, né, em certos comprometimentos, né, você obedece a Deus e as coisas se viram, parece que você fez tudo errado. Mas a verdade é que se você continuar firme no propósito, você também vai ser honrado. Então, melhor é obedecer a Deus, né? Então ela diz o seguinte: tenha um objetivo. Agora mesmo quero que você pense em uma área de sua vida na qual você precisa se recusar a desistir. Então pensem aí em uma área na sua vida que você precisa recusar a desistir. Pensaram? Amém. Então ela ensina o seguinte: proponha um objetivo. Um objetivo que exija de você disciplina e superação de alguns obstáculos, mas que prometa uma grande recompensa. Ele pode ser tão básico quanto fazer a cama todas as manhãs, ou tão ambicioso quanto correr uma maratona
ou escalar o Monte Everest. Pode ser se libertar do medo de voar, ou do medo de falar em público, ou pode ser superar uma deficiência física, ou uma falha de aprendizado. Pode ser limpar sua casa, ou se ver livre de dívidas. Se as pessoas acharem que seu objetivo é fácil demais, o problema é delas. Se é um objetivo legítimo para você, fique firme. Se acharem que ele é impossível, não permita que as pessoas te desanimem. Apenas se certifique de que você e Deus estejam de acordo e depois corra atrás do seu objetivo com tudo o que há dentro de você. Ao ler este livro, você verá que recompensas aguardam aqueles que vencem. Estou orando para que Deus o ajude a ser cheio de uma santa determinação. Não é de um tipo de determinação ou força de vontade carnal, mas de uma determinação dada por Deus. Eu o encorajo a orar e a ser determinado. Aleluia, e diligente em todas as áreas de sua vida, porque é dessa maneira que você vencerá seus obstáculos e desfrutará os sucessos obtidos com dificuldade. Encare a vida um dia de cada vez. E lembre-se de que Deus tem recompensas reservadas para você. Não ouse perdê-las. Então ela traz a questão de que não é qualquer determinação, ou uma determinação carnal, ou todo mundo faz, eu vou fazer. Não é isso. É uma determinação que só Deus pode dar. É uma determinação que te leva além. É uma concordância, uma conexão entre Deus e você. E ainda que todo mundo fale que você não vai conseguir, se Deus colocou essa determinação no seu coração, vá em frente, porque o Senhor vai te surpreender. E ela fala assim, seja inteligente. Muitas pessoas nunca realizam seus objetivos porque não sabem como defini-los. Um objetivo, ela diz, deve ser específico, mensurável, atingível, realista e oportuno. Então ela vai ensinar esses princípios dentro de conquistar os objetivos. Primeiro, específico. Certifique-se de que seu objetivo seja tão específico e preciso quanto possível. Por exemplo, não diga simplesmente, eu quero perder peso. Não, você diz, eu quero perder 5 quilos nos próximos 3 meses. Então, todas as vezes que você se ouvir falando de seus objetivos em termos vagos, pergunte a si mesmo, o que isso quer dizer? Logo, você se ouvirá fazendo comentários do tipo, vou parar de assistir televisão às 21h30, irei para a cama 22 horas. Em vez de dizer, eu preciso ver menos televisão e dormir mais. Então ela ensina que você deve ser específico. Vamos supor que vocês coloquem um objetivo espiritual. Você não vai dizer, eu quero tanto voltar a ler a Bíblia. Não, você vai dizer, não, eu quero ler 2 a 3 capítulos por dia e quero ter um caderno para fazer uma aplicação na minha vida pessoal. Então é importante não só ter um objetivo, mas você ser específico naquilo que você quer alcançar. Amém? Por exemplo, não estou orando já faz 3 meses. Não, a partir de amanhã eu vou estar orando 30 minutos por dia. Então, sendo específico, né, e você vai crescendo nesses objetivos. Ela fala também, um beijo para o povo de Curitiba, Patrícia, um beijo aí também para o seu esposo, Deus abençoe. Então ela vem falando que o objetivo, ele também tem que ser mensurável. Os objetivos que são difíceis de se medir, são objetivos difíceis de se realizar. Antes de se comprometer com o objetivo, decida como você irá monitorar o seu progresso. Para os objetivos que envolvem redução de dívidas, você pode medir o seu progresso com os extratos mensais.
Para os que envolvem exercícios, você pode manter o controle de quantos quilos é capaz de levantar ou de quantos quilômetros pode correr. Sejam quais forem os seus objetivos, encontre formas de medi-los. Quer isso inclua um diário, uma lista, um quadro, um gráfico, uma planilha ou outra forma criativa de verificar como você está se saindo. Então, por exemplo, você está com o objetivo de diminuir as dívidas. Então, é importante que você tenha uma pasta ou um caderno e você olhe o extrato todo mês, veja o que é supérfluo, o que você não precisa mais comprar e o que de fato é importante. E isso você vai fazendo a comparação durante todos os dias, durante todos os meses. Você vai como se você fizesse um balanço, né? Então, assim, você vai reduzindo aqueles gastos desnecessários, né? Que está ligado apenas ao desejo, nós já falamos sobre isso, sobre o que de fato é importante, o que é só um desejo, e você vai implantando, colocando no lugar aquilo que é prioritário, aquilo que de fato interessa, né? E aí você vai fazendo a comparação e você vai atingindo aquele objetivo, diminuindo essas dívidas, né? Então você precisa ver como você está. Por exemplo, quando a pessoa entra numa academia, elas fazem lá toda uma medição para ver taxa de gordura, né, para ver como está o seu corpo. E a partir do momento que você vai fazendo os exercícios, elas vão mudando o exercício e vão medindo você de novo, pesando você de novo, vendo qual a sua flexibilidade, né? Então, elas estão fazendo um mapeamento, aí no final você recebe um relatório. Por exemplo, aí entrei na academia, um exemplo, você entrou com 80 quilos, e aí depois de mês você já está com 50. É um pouco pesado, né, que eu coloquei aqui, mas assim, é possível, né? Então é importante que você tenha na sua vida uma forma, um caderno, um diário, para você ver como você está melhorando ou não. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que murmura demais, que reclama de tudo e que pouco agradece. Então você precisa, todas as vezes que for murmurar, que você agradecer, se for possível, você fazer uma anotação para ver qual está sendo o seu avanço, né, a nível de palavra, a nível de gratidão. Né? Tem gente que xinga muito palavrão, né? Então é importante ele fazer essa observação. Né? Por exemplo, hoje, num diário, por exemplo, hoje foi um dia que todas as vezes que eu pensei em xingar, em me irritar, em brigar com o marido, eu enviei uma canção, eu fiquei em silêncio, eu consegui me controlar, fazer um diário e depois você vai ver o seu progresso, tá? Então os objetivos, eles têm que ser o quê? Mensuráveis, né? Também atingível. Certifique-se de que o objetivo em si, ele é alcançável. Não tenha o objetivo, por exemplo, de perder 15 quilos em uma semana, ou de pagar todas as dívidas em um ano, ou então ficar de joelho durante 4 horas. Então você tem que ter um objetivo atingível, porque senão a pessoa acaba se frustrando, né? Porque ela não vai conseguir atingir e aí ela se frustra. Quando sua dívida é superior ao seu salário anual também, né, você tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa está com a dívida gigantesca, aí ela bota o objetivo, não, daqui a um mês eu vou pagar tudo. Então você precisa fazer lá o seu mapeamento, dar um passo a cada vez, e ela ensina ainda a viver o dia que você está trabalhando aquilo, né? Então viva um dia de cada vez, né? Vença um gigante a cada dia. Então escolha objetivos que esteja, né, não assim de uma forma perfeccionista que você não consiga alcançar, que seja atingível, mas que seja um pouco além, né? Um pouco além, também não tão fáceis, né? Que não constituam um desafio. Então você vai estabelecer um objetivo, não que seja tão alto que você não consiga alcançar, mas também que não seja tão fácil, né, gente? Então tem gente, por exemplo, ela
não consegue ver chocolate, que ela come chocolate o dia inteiro, né? Ela come umas 20 colheres de leite moça. Ela fala, não, meu objetivo é comer 19. Então, assim, que não seja tão fácil, que seja um desafio, que te leve a insistir também. Que seja um objetivo realista. Creia em ter grandes sonhos, em sonhar alto, mas não se coloque na posição de se decepcionar por tentar atingir um objetivo irreal, né? Avalie todos os fatores que afetarão sua capacidade de atingir seus objetivos e trabalhe com esses parâmetros. Certifique-se de que ele seja realista, observado suas condições físicas e de saúde, suas finanças, seus horários, sua capacidade pessoal e outras prioridades, né? Então tem que ser um objetivo realista. Você precisa observar, né, todos os fatores ao redor da sua vida e ver como que você vai realizar esses objetivos. Então, assim, existe uma palavrinha chamada progresso, né? Então, a gente vai dando um passo de cada vez. Tem gente que quer fazer tudo em um momento só, então ele não vai conseguir, né? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa sempre sonhou em ter uma loja de roupa. Aí ela surta, vai lá no banco, faz um empréstimo, porque ela quer alcançar um objetivo, né? Faz um empréstimo gigantesco, aí vai, aluga uma loja grande, compra um monte de manequim, um monte de roupa, e aí as pessoas ainda não conhecem o trabalho dela, então demora um pouco, né, para vender tudo aquilo. E aí chega o mês de pagar, ela não conseguiu pagar a parcela, e aí aqueles juros já foram mais acima do que ela imaginava. Então, assim, existem passos, né? Então, um exemplo, a pessoa quer abrir uma loja de roupa, ela precisa fazer uma pesquisa, ela precisa ver suas condições, ela pode começar comprando a roupa e vendendo, ela mesma vendendo, até esse trabalho ir crescendo e até que ela alcance o objetivo dela. Vocês estão entendendo? Então, tem muitas pessoas que elas dão um passo maior do que a perna, depois entram em dívidas absurdas, não conseguem pagar e se frustram. Então, seja realista dentro dos seus objetivos. O objetivo deve ser oportuno. As pessoas que estabelecem objetivos sem uma data-alvo de conclusão, raramente os realizam. Dê a si mesmo prazos para a realização de seus objetivos. Se você está trabalhando em prol de uma meta por um longo período, considere a hipótese de estabelecer objetivos intermediários a cada semana ou mês para se manter nos trilhos, né? Então, assim, se dê prazos para a realização daqueles objetivos. Vamos supor que o seu objetivo vai demorar aí 1 ano. Então, no meio desses objetivos, existe alguma outra coisa que você possa fazer para fortalecer-se, para que essa meta seja alcançada em 1 ano? Então, essa coisa intermediária, você vai procurar realizá-la também. Amém? Então, assim, são técnicas de inteligência a nível de objetivos que a gente vai aprendendo com a pessoa que cresceu tanto, né? E vale a pena a gente aprender, amém? Então aqui ela vem falando sobre um líder político e eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, olha, ele cunhou a frase: você deve conhecê-lo como um dos líderes políticos mais eficazes do cenário mundial, ou como um dos homens da política mais altamente considerado de todos os tempos. Mas você sabia que o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill sofreu antes de atingir a grandeza? O nascimento prematuro de Winston Leonard Spencer ocorreu em 30 de novembro de 1874, 2 meses antes do tempo devido. Ele nasceu em uma família inglesa importante, mas seus pais não tinham tempo para ele. Sua mãe não o amamentou, mas deixou aos cuidados de uma ama de leite quando ele era bebê, e com uma babá quando cresceu um pouco mais, enquanto ela atendia às suas atividades sociais. O pai
Um líder político ocupado nunca demonstrou muito interesse pelo filho. Churchill teve uma vida difícil, certamente uma vida cheia de desafios, tumultos, oposições e erros. Seus pais enviaram o garoto negligenciado para um internato quando ainda era criança. Ele não sobressaiu na área acadêmica, exceto em inglês e história, ou na área social. O rapaz tinha um problema na fala, que nunca perdeu inteiramente, e não conseguia fazer amigos, ou mesmo conviver bem com os outros. Mais tarde, ele contou histórias sobre como tinha de se esquivar das bolas que os colegas atiravam nele. Depois disso, aos 19 anos, ele quase se afogou em um acidente no Lago Lausanne e bem mais tarde, aos 57 anos, foi atropelado por um carro na cidade de Nova York. Formado pelo Colégio Militar Real, o baixinho, troncudo e tímido Churchill serviu no exército britânico quando jovem. Durante esse tempo, ele viu o combate, participou de um carregamento de cavalaria, viajou para a Europa, África, Cuba e Índia, escreveu para jornais e foi autor de alguns livros. Aos 24 anos, Churchill deixou a carreira militar para seguir o jornalismo e a política. Ele buscava um cargo no parlamento, mas perdeu a eleição. Então viajou para a África do Sul como jornalista, cobrindo a Guerra dos Boeres, mas foi capturado e lançado na prisão. No entanto, conseguiu fugir, o que lhe deu a posição de herói militar quando retornou à Inglaterra em 1900. Naquele mesmo ano, concorreu ao parlamento novamente e venceu por uma margem estreita. Em 1940, Churchill tornou-se primeiro-ministro e nesse cargo exerceu uma liderança brilhante, corajosa e estratégica, que resgatou a Grã-Bretanha das margens da derrota aparentemente certa na Segunda Guerra Mundial. Em 1941, enquanto visitava a escola onde havia estudado quando jovem, relata-se erroneamente que o então primeiro-ministro Churchill apresentou uma palestra de apenas 2 palavras: nunca se entregue. E depois voltou prontamente para o seu assento. Na verdade, Churchill ministrou esta lição: nunca se entregue, nunca desista, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, vasto ou insignificante. Nunca ceda, exceto as convicções de honra e de bom senso. Nunca recue diante da força. Nunca recue diante do poder aparentemente avassalador do inimigo. Eu encorajo você, como Churchill exortou os alunos em 1941. Seja o que for que você faça, nunca se entregue e nunca, nunca, nunca desista. Que tremendo! Isso aqui é muito bacana, porque a gente vive dentro de um tempo que muitas pessoas, elas dizem assim, não, eu sou assim porque na infância eu não tive amor, né? Eu ouvi muitas palavras duras, o meu pai me rejeitou, a minha mãe tentou tomar remédio controlado para me matar, né? Então, assim, eu adquiri várias doenças e por isso que eu não consegui estudar, não consegui crescer, não consegui me esforçar, né? Então, assim, ocorre-se muito essas conversas, assim, e assim, com muito respeito é que eu falo sobre isso, porque, de fato, muitas pessoas ainda não aprenderam o potencial que elas têm, não aprenderam a força que elas têm, sabe? E, às vezes, a gente precisa se esforçar um pouco mais e deixar o Senhor mostrar quem nós somos, porque em muitos momentos, os falsos profetas, né, que quando a gente trabalha com aconselhamento, existem muitos falsos profetas, né? Existe uma mídia, né? A mídia é um falso profeta, né? E muitas vezes
seu líder, às vezes os seus pais, às vezes seus professores, foram falsos profetas na sua vida. Disseram que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém, que você não ia conseguir conquistar ninguém, nem nada. E de repente o Senhor Jesus entra na sua vida, te levanta do pó, da cinza, te cura, pega nas suas mãos, envia pessoas para te ajudar. Você começa a caminhar e começa a ver que consegue. Aí você dá 2 passos e vê que deu conta. Aí você dá mais 3, mais 10, mais 20, mais 30. E aí rompe. Só que muitas pessoas têm tanto medo da opinião alheia, né? Tem tanto medo de não conseguir, tem tanto medo de fracassar, que elas ficam paralisadas pelo medo. Então, nós precisamos nos livrar desses medos e abraçar as oportunidades. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que nós temos que aproveitar a cada oportunidade que nos vem. Então, nós vemos aqui o exemplo, por exemplo, da Joyce Meyer e também desse ministro Churchill, pessoas que foram completamente abandonadas, pessoas que sofreram tantas coisas, né? Mas eles continuaram, eles venceram. Então, assim, irmãos, cabe a mim e a você a confiar um pouco mais, ter mais fé, orar mais e falar: Senhor, me dá uma estratégia, sabe? Me mostra um caminho, em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes você está preso na palavra que alguém falou para você e não se atenta para o que Deus pensa sobre a sua vida. E o nosso inimigo, que existe um inimigo espiritual, ele luta com todas as forças para destruir o seu destino profético, para destruir o seu futuro. Então, muitas vezes, a gente percebe muito isso, que às vezes o inimigo ele usa a boca das pessoas desde que a pessoinha lá era um bebezinho. Eu já atendi pessoas que achavam que eram pessoas burras, porque quando eram crianças foram humilhadas e quando não acertaram uma determinada lição, foi posta nessa criança orelhas de burro, e a criança cresce pensando que é um burro, literalmente. E depois que se encontra com o Senhor Jesus, que ele é curado, ele começa a estudar e a crescer, se torna professor, depois se torna mestrado, depois se torna doutor, e vai crescendo. Por quê? Porque deixou de acreditar em uma mentira e abraçou uma verdade. Então, eu aconselho a vocês, dentro dessas leituras que estamos fazendo, a acreditar naquilo que o Senhor coloca dentro do seu coração, sabe? Porque a opinião, às vezes, da multidão é errada a seu respeito. E o Senhor, ele tem uma opinião a seu respeito. Então, você precisa se abraçar com isso. Eu me lembro que eu chorava muito escondida, né, dentro do meu quarto. Eu nunca fui de estar contando muita coisa. E era uma dor profunda, uma depressão profunda. E um dia o Senhor falou para mim assim: olha, hoje dessa ferida está saindo sangue, mas um dia vai sair água e você vai alimentar multidões. Às vezes eu olhava para mim, eu nem acreditava naquilo, porque eu não queria ser pastor, eu não queria ser líder eclesiástico, porque eu vivi no meio de pessoas que eu considerava hipócritas, que estavam no altar, mas que não viviam o que pregavam, e eu jamais queria estar naquele lugar. Lutei muito para nunca ser pastor, estudava normalmente, trabalhava normalmente, né? Mas o Senhor, ele tinha uma visão de mim que eu não tinha. O Senhor pensava algo sobre mim que eu não me via naquela posição. E um dia eu tive um sonho, né? Depois de algumas traições dentro de relacionamentos na área sentimental, minhas amigas casando, e geralmente eu era traída e eu não conseguia casar. E um dia eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Tantas pessoas se noivam, casam, ficam tão bem, por que toda vez eu sou traída? E aí um dia eu tive um sonho, que eu entrava em um lugar, tinha uma multidão nesse lugar, uma igreja, era como uma igreja, e tinha no altar uma mulher do cabelo na cintura, tocando violão, com os músicos por trás dela. E no sonho eu ia me aproximando desta mulher, e eu ficava muito impressionada com a unção que tinha na vida dela. E quando eu me aproximava, eu olhava bem dentro dos olhos da mulher, era eu no futuro.
Então, na época do sonho, meu cabelo era repicado, meio que curto, e a mulher tinha uns cabelos compridos, né? E o Senhor me falava que o que ele tinha para mim na área sentimental era um homem do altar. E hoje eu vivo esse sonho, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus. No lugar de toda vergonha veio dupla honra. Nós temos pessoas extremamente amáveis, carinhosas, pessoas de fato que têm o Espírito Santo, que nos consolam muitas vezes, seguram nas nossas mãos, não nos deixa cair, né? Pessoas que dizem, não, Deus está na sua frente, a gente está aqui, nós estamos orando. Então, assim, hoje eu me encontro dentro desse sonho, né, que um dia eu olhava e falava assim, mas como assim? Eu nem tenho vontade de estar assim na frente de pessoas, falando alguma coisa. Então, irmãos, às vezes Deus tem uma visão de você que você não tem, né? Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida que você nem imagina, nem ostenta. Mas uma vez que eu me entreguei ao propósito do Senhor e fui caminhando nos objetivos que o Senhor me deu, eu fui crescendo. Eu recebo, graças a Deus, muitas gratidões de muitas pessoas, tanto aqui em Brasília quanto fora de Brasília. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês cresceram, eu creio que eu cresci um pouco mais, porque eu aprendi mais, porque vocês estavam lá. Então, o líder, ele cresce, ele aprende muito, porque as ovelhas estão lá. Elas crescem, mas ele cresce dobrado. Porque há uma diversidade de pessoas, há uma diversidade de comportamentos, de temperamentos, né? Então, assim, vai existir as dores? Sempre tem, né? No caminho não existem só flores, existem espinhos também. Mas eu quero dizer para vocês que o perfume das flores é maior do que a dor dos espinhos. Então, assim, trace objetivos e independente do que você ouviu ou viveu, o Senhor, ele pode curar a sua vida. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer, meu coração está curado de toda depressão. Hoje eu vejo fluindo água e pessoas saindo do suicídio, empresários conseguindo resolver problemas, Deus restituindo roubos. Então eu estou vendo algo que eu não enxergava. Então, às vezes, você pode estar cego com tantas palavras negativas que falaram para você, sabe? Com tanto apontar de dedo, com tanta crítica, com tanto julgamento. Mas o Senhor, ele veio para te abraçar mais. O Senhor, ele veio para te direcionar. E eu quero orar por você nesta noite, acreditando, que o Senhor vai te ajudar a não desistir. Amém? A não desistir. E eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos e receber essa determinação que só Ele pode nos dar. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos nesta noite. Nós aprendemos sobre ter objetivos, Senhor, e determinações que venham do coração de Deus. E que ao conectarmos com esses objetivos, com essas determinações, nós tenhamos inteligência para prosseguir e glorificar o teu nome. Eu quero abençoar cada um que está me ouvindo. Eu quero declarar, Senhor, que todas essas ataduras que há na alma dessas pessoas, como o Senhor me mostra, eu vejo o Senhor tirando de corações muitas faixas que estavam amarrando suas percepções, amarrando o seu caminhar, amarrando os seus sonhos, seus objetivos. Seja livre nesta noite em nome de Jesus. Seja livre nesta noite de todo o medo. Medo de ser criticado, medo de não conseguir. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Remove, Senhor amado, todo o peso. Remove, Senhor, toda palavra que paralisa esta pessoa. E derrama sabedoria, inteligência, coerência, para que eles alcancem os objetivos deles. E que esses objetivos glorifiquem a Deus que está nos céus. Em nome de Jesus. Que nós possamos entender, Senhor, que nós precisamos aprender em muitos momentos a chorar, para quando a gente voltar deste caminhar,
a gente volte com as nossas mãos com muitos feixes, com muitos trigos, porque às vezes, como diz na tua palavra, aquele que vai caminhando e chorando, ele voltará, Senhor, regozijando. E eu quero declarar isso, que tudo é um plantio, que tudo é um processo, e que chegará o momento da colheita, e que o teu nome será glorificado pelo testemunho que daremos, Senhor. Falando sobre isso, Pai, que nós tenhamos objetivos também espirituais, na área do nosso caráter, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, das nossas intenções, que possamos crescer, Pai, em nome de Jesus, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo esta noite. Peço mesmo que o Senhor imponha as tuas mãos sobre nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Você que está chegando agora, lá no YouTube, na Sarça Ardente Ceilândia, estão muitos vídeos lá, mais de 112 vídeos, para você ser abençoado. Amém? Então, são simples, foram feitos em um momento de pandemia, sem muitas questões profissionais, mas o Senhor tem curado muita gente. Então, qualquer coisa, você dê uma passadinha lá. E aqui no Facebook Marnilza Ramos, nós estamos aqui às 19h30, né, fazendo essas ministrações na sua vida. Amém? Amanhã, quinta-feira, a ministração, nós vamos transmitir o culto da sede para abençoar a vida de vocês, né? E na sexta, nós voltamos com as nossas leituras, tá bom? É porque amanhã, de fato, eu preciso atender uma pessoa e nós vamos transmitir da sede. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E Deus nos dê estratégia, conhecimento, inteligência e muitos objetivos realistas e maduros, né, para alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, viu? Um beijo a todos vocês e vamos em frente.